num jeito rico de informar. Olha, em menos de 30 dias, 4 pessoas morreram por choque elétrico, somente em Blumenau. Um dado alarmante, principalmente porque muitos desses acidentes eles podem ser evitados. Saiba mais detalhes nesta reportagem de Danube de Souza com imagens de Carlos Medeiros. O socorro é acionado, mas em alguns casos já é tarde demais. Somente nos últimos 30 dias foram 4 mortes por choque elétrico em Blumenau. Uma delas foi o manuseio de uma roçadeira, onde se percebeu, as guarnições perceberam que a extensão que a vítima estava utilizando, ela estava totalmente precária e ainda, né, para completar o ciclo da falta de preparo, era um dia de chuva. A segunda foi numa troca de lâmpada. Essa aí sim foi um incidente, né, que ocorreu o óbito desse cidadão. Ele estava trocando a lâmpada, a escada escorregou e para que não houvesse a queda, ele segurou na fiação que estava ligada e fechou o choque e infelizmente ele veio a óbito também. Temos mais um registro aqui de um funcionário de uma determinada empresa que estava fazendo manutenção e quando ele foi colocar no poste de luz, né? Quando ele foi colocar o cinto de segurança para prendê-lo para poder fazer o trabalho, esse cinto pegou, né? Encostou na fiação e mais uma morte foi também que nós temos notícia aqui em relação à manutenção na rede pública. Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos de Eletricidade, somente no ano passado, mais de 600 pessoas morreram no Brasil por choque elétrico. O que chama a atenção é que a maioria dos acidentes aconteceu por imprudência e por falta de informação. Ou seja, se todos redobrassem a atenção ao lidar com a energia, muitas tragédias poderiam ter sido evitadas. Os dados do Ministério do Trabalho revelam que em 2014 foram mais de 2.700 mortes no país por acidentes de trabalho. Cerca de 18% são relacionadas a choque elétricos. As ocorrências que não terminam em óbitos nem entram para as estatísticas, mas sabe-se que elas são comuns. Um vídeo nesta semana chamou atenção em todo o país. Repare que na varanda da casa há uma lanterna. Em seguida, vem o grito. Um bombeiro levou um choque de 13.000 volts após encostar na antena de TV que caiu sobre a fiação elétrica. Em seguida, começou um incêndio. Ele teve 2 paradas cardiorrespiratórias e foi encaminhado ao hospital em estado grave. Mas afinal, como podemos evitar esses acidentes? Os cuidados começam dentro de casa. Aqui a gente tem um caso que são os padrões de tomada que a gente tem na nossa residência. Esse daqui é o padrão de tomada antigo, certo? E esse daqui é o novo padrão de tomada que não é tão novo assim. O ideal como prevenção para choque elétrico é que a gente faça a substituição nas nossas casas desse padrão antigo para o novo padrão. Por quê? Aqui a gente vai fazer uma demonstração do quão seguro esse novo padrão é. O padrão antigo, quando a gente coloca o plug dentro da tomada, nesse momento ele já está energizado e a gente pode ver que a gente tem uma parte ainda de metal para fora. A gente pode, em alguns casos, encostar o dedo e levar um choque elétrico. No novo padrão de tomada, ele só vai ter o contato elétrico depois que ele entrar para dentro desse orifício que a gente tem aqui. Então, o nosso dedo não consegue chegar até lá e, por consequência disso, a gente não tem mais o contato com a rede elétrica. E aqui tem uma diferença que esse tem 3 pinos e o antigo 2. Isso também é importante. Exatamente. Antigamente, as instalações das casas, elas não traziam um condutor verde, que é o condutor de terra, certo? Essa outra tomada aqui que a gente fez, a gente pode ver as 3 cores de fio. O fio de fase, que seria o preto, o fio de terra, que seria o verde,
e o azul seria o fio de neutro. Ou seja, está mais protegido. Com certeza. Outro detalhe importante, também colocar o disjuntor residual, que é aquele que faz a proteção contra choques. Então ele funciona da seguinte forma. Se eu apertar esse botão T aqui, que é o botão de teste, ele simula uma pessoa colocando o dedo na tomada ou colocando a mão em cima de uma máquina de lavar roupa, por exemplo, que estaria tendo fuga de energia elétrica, certo? Então se eu apertar esse botão aqui, ele automaticamente desliga toda a energia da casa e faz com que a pessoa não sofra essa descarga elétrica na tomada. Também é essencial desligar a chave geral antes de qualquer conserto, fazer a manutenção da rede elétrica no máximo a cada 10 anos, evitar ligar vários aparelhos em uma mesma tomada e cuidar com o manuseio com os eletrônicos. Os equipamentos mais perigosos são aqueles que trabalham com água, ou seja, chuveiro elétrico, torneira elétrica e máquina de lavar. Tudo que trabalha com água, ele se torna mais perigoso porque a água é condutora de eletricidade. Daí é importante que tenha um bom aterramento nesses equipamentos e a nível residencial e também industrial, um que gera muitos acidentes e alguns graves com mortes, é o tal do cortador, aparador de grama. Porque normalmente em residência a pessoa está lá de Havaianas, é fácil danificar o cabo através do próprio carrinho de cortar grama, ou no uso no dia a dia, seja o cabo, interruptor, né? E aí o acidente acaba sendo fatal e acontece vamos assim dizer, a maioria das mortes a nível de residência é ou carrinho de cortar grama ou máquinas, equipamentos que trabalham com água.